Paz e luz, Igreja Viva de Jesus, Bezalel. Que a graça poderosa de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje, para que você, como um instrumento de Deus, possa passar para a igreja, para a família, para todos aqueles que você tem contato, a verdade que nos diz que tudo é possível para aquele que crê. E que nosso Deus está procurando pela terra os seus fiéis, aqueles que com Ele terão uma aliança de sacrifício. Estamos numa contagem regressiva para a subida da escada de Jacó. E em todo o Brasil, e por que não falar no mundo inteiro, tem muita gente se preparando e organizando para, na caravana da fé, poder já ir experimentando o poder transcendental da fé que acontece no Monte Manaim. E a gente precisa entender um pouco disso, até porque muitas pessoas vão perguntar para você, vão perguntar na igreja, por que é tão forte a subida na escada de Jacó? Por que é tão forte o Monte Manaim, a aliança com Deus? Por que pessoas que são provedoras, que são mantenedoras da obra de Deus, conseguem superar inúmeras dificuldades? E a gente ouve testemunhos e graças. É claro que é quase que impossível explicar a fé, mas é possível entender o caminho que a fé faz para alcançar aquilo que nós desejamos. E é isso que a gente vai buscar na revelação do estudo de hoje, e deixando o Espírito de Deus trabalhar cada vez mais em nossa alma, em nosso espírito e em nosso corpo. Nós estamos para formar uma aliança com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unção completa de poder e autoridade para criar, determinar, controlar, governar e, pela graça de Deus, ser dirigido pelo seu Santo Espírito. Mas vamos agradecer a Deus antes de entrar no estudo hoje? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu estou apresentando a vida de cada um que se dedica em aprender, que se esforça pela busca do conhecimento na humildade, pois só recebe a revelação desta aula aquele que é humilde, aquele que se esvazia do seu eu para deixar entrar não apenas a palavra do apóstolo, a palavra do bispo Gilberto, a palavra do estudo, mas a revelação, o verbo verdadeiro, o verbo vivo, Jesus, palavra poderosa, revelação do verbo encarnado que nos traz ao poder e a graça bendita. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Agradeço pela subida da escada de Jacó e por tudo que vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Esse estudo é o estudo de quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Nós vamos entender como, usando o poder de uma aliança com Deus, como é usar o poder de uma aliança com Deus. É interessante, porque nós não vamos apenas falar como buscar uma aliança, mas como usar essa aliança. É como se eu não estivesse mais falando como um carro é importante para você, mas como se estivesse falando agora, como você vai dirigir esse carro. Então nós já estamos avançando de fase. E olha que nós ainda não formamos a nossa aliança, mas é necessário que você tenha compreensão da renovação que você vai fazer, da pedra que você vai levar, no momento do ato
da aliança, da renovação da aliança, como Jacó fez. A palavra de Deus está repleta de atos proféticos que a gente precisa entender e, como diz nosso apóstolo Paulo e como diz o nosso apóstolo Adelino de Carvalho, imitar, fazer. A palavra de Deus é um livro de receitas, que se você seguir a receita, você vai conseguir o resultado. E a pedra, a rocha de Israel, ela mais do que simboliza, ela se torna, numa unção poderosa de Deus, uma simbiose de poder espiritual entre você e Deus. É como se eu tocasse num portal de bênção. Eu me ligo à força do poderosa do Pai, porque eu acredito. A rocha, ao ungir a rocha, ao determinar no voto da pedra, eu estou mostrando para meu Deus que eu não sou uma pessoa de palavras. Eu sou uma pessoa de ação. Não sou mais Simão, sou Pedro, sou rocha. Firme na batalha. E essa firmeza a gente vai identificar aqui no estudo de hoje. Aqui. A diferença que uma aliança com Deus faz com o aliançado. Entenda isso. O compromisso de Deus é com os seus fiéis. Os fiéis formam uma aliança com Deus. Portanto, se você se diz fiel, mas até agora não se resolveu em relação à aliança que vai renovar ou vai fazer com Deus, desculpe, mas você está errado. Você está fora, está enganando a si mesmo. Você precisa se encher de sabedoria, e é com sabedoria que eu inicio o primeiro parágrafo. Tem que ter sabedoria. Tem gente que fala que já venceu e não toma atitudes. Eu estou na luta. Não fique de salto alto achando que já venceu. É preciso encarar a realidade e enfrentar a luta que vier pela frente. A falta de obediência conduz à derrota. Tem que falar e obedecer. Entenda que quando você faz o que desagrada a Deus, Ele te entrega nas mãos do inimigo. O assunto é sério. E eu tenho muito temor a Deus. Antes de ler o versículo, é importante que você compreenda esta visão. Tem muita gente aí que vai naquele otimismo falso, onde a pessoa começa a gritar para os quatro cantos da terra de que ela é vencedora, ela é vencedora, ela é vencedora. Ótimo! Ela é otimista, ela crê. Mas espera aí. Ela crê mesmo? Então, onde estão as suas obras? Me diga sobre a sua fé, então me mostre as suas obras. Quando Tiago escreveu que era importante entender a respeito das obras, que era importante entender que uma fé sem obras é morta, ele estava revelando para a gente que uma pessoa que só pensa, mas não age, é tola e se engana. Está enganando. É como aquela pessoa que fala que tem Deus. Não, eu não preciso, eu já tenho Deus. E tem mesmo? Então vamos analisar os seus resultados. Não estou falando que você está isento de lutas. Espera aí. Eu não estou falando que você está isento de batalhas. Batalhas e lutas, tanto bons quanto maus, vão enfrentar. A questão é que aqueles que estão fracassados foram derrotados na luta. Mas aqueles que vencem é porque botaram a cara a tapa, creram no poder de Deus, obedeceram a sua palavra e de uma maneira poderosa Deus esteve com eles. Observe a história do povo de Israel. Todas as vezes que Israel obedecia a Deus, Israel vencia. Mas, porém, todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus se afastava de Israel. É como uma luz que está no quarto. Quando você apaga a luz, a escuridão vem, as sombras vêm. E quando as sombras vêm, todo tipo de bicho que está escondido se sente à vontade para aparecer. É isso que acontece no mundo espiritual.
Quando Deus se afasta, porque você se afastou primeiro. É importante entender isso. O mundo espiritual é um espelho. Quando você se aproxima de Deus, ele se aproxima de você. Quando você se afasta de Deus, ele se afasta de você. Quando você dá o flexível do espelho, ele se abre a mão para te dar também. Mas também quando você se tranca, se nega, quando você não dá, você deixa de receber. A palavra de Deus diz em Juízes, capítulo 6, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e fortificações. E se colocavam, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. O povo de Israel, em desobediência a Deus, nas mãos do inimigo, resolveu se esconder em covas e fortificações. Por não levar a sério e não ser fiel a Deus, tinha maldição dos 2 lados. E observe que essa maldição é bem clara. Como assim? Primeiro, eles se afastaram de Deus. Quem se afasta de Deus, a primeira consequência, Deus se afasta deles. Segunda consequência, os inimigos atacam. Já é grande peso e grande derrota Deus se afastar de uma pessoa, porque ela fica vulnerável, ela fica à mercê, e ainda não tem inimigo ali. O bicho ainda não está ali. O mal ainda não está ali. Foi apenas a ausência do bem e o vazio, e todo vazio tende a ser preenchido. É uma lei da física. Então, se você compreende que afastou Deus, vem o diabo, vem os inimigos, vem os problemas, vem a derrota. E a maldição toma conta de tudo quanto é lado. Em Juízes, capítulo 6, a gente percebe como eles eram terríveis. Eles vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Olha, o povo rico que saiu do Egito. O povo rico que saiu do Egito. O povo rico que tomou a terra prometida, tomou Canaã. Agora estava vendo tudo que eles conquistaram ser roubado. Vamos lá? O que você conquista pela fé, você mantém pela fé. O que você conquista pela fé, você mantém pela fé. O que você conquista pela fé, você mantém pela fé. Ou seja, se você creu para receber, acreditou para receber, você venceu, porque o resultado é inevitável. Mas se durante essa caminhada, assim como o rei Asa, que um dia creu que Deus era com ele para vencer um exército enorme de inimigos, e com ele fez uma aliança, Asa venceu inimigos que jamais poderiam ser derrotados. Mas quando ele deixou de confiar no poderio de Deus e foi se aliar a homens, achando o seguinte: não, eu preciso da ajuda deles. Será que ele se esqueceu da ajuda de Deus lá atrás? Ele deixou o primeiro amor. Observe que desde o início da Bíblia até o final, a gente observa que o deixar o primeiro amor é o deixar a aliança, é deixar de renovar, é deixar de fazer, é deixar de crer, é deixar de agir, e esse deixar te atrapalha brutalmente. Então o que aconteceu? Os inimigos vieram. Só que houve um detalhe aqui. Observe aqui, ó. E aconteceu que os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Entende que primeiro Deus não mandou, não foi um libertador, mas ele mandou um profeta.
Ele não mandou um soldado, não mandou um general, não mandou alguém para lutar. Primeiro ele mandou um profeta. Quando o povo clamou a Deus. Então, no desespero, porque o sofrimento é o melhor professor que existe, e quando uma pessoa ela está numa situação de desgraça, de tragédia, e ela consegue olhar para cima, é aí que está o fato. Muita gente que não consegue olhar para cima. Ela clama a Deus, Deus envia a resposta. A primeira resposta é a orientação. A primeira resposta é uma direção. O povo tem que voltar a Deus. As pessoas têm que voltar ao Pai. Ou seja, o que está errado tem que ser consertado. Por isso a aliança é comumente chamada na Bíblia também de conserto, porque existe uma renovação, mas também uma reforma, onde a pessoa conserta os seus maus hábitos, conserta o que está errado para poder continuar e avançar. E isso que é interessante. Foi isso que Elias fez quando preparava o povo para voltar ao Senhor, consertando o altar do Senhor que estava quebrado, para poder ali oferecer o sacrifício e o fogo descer do céu. Olha aqui, continua aqui no texto. Do Egito eu vos fiz subir, assim disse o profeta, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então vamos ali, olha o processo. Primeiro, o povo se afastou de Deus. Segundo, Deus se afastou do povo. Terceiro, os inimigos vieram. O mal veio. É aquela pessoa que agora, recentemente, estava conversando com uma senhora que afastou do santuário. Ela estava no santuário, firme com Deus, contando testemunhos, mas aí a família dela começou a fazer pressão, ela foi dando ouvido à família e se afastou do santuário, se afastou de Deus. Começaram a aparecer vários tipos de enfermidades e médico nenhum descobriu que ela tinha. Aí ela, em meio ao desespero, porque foi procurando médico, tudo, ela buscou e voltou a Deus. Quando ela voltou a Deus, ela foi direto no profeta que orientou. Só ela tem que fazer a corrente agora. Tem que se libertar de novo. E ela começou o processo de libertação. E agora no processo de libertação, ela está se preparando, vai conosco na escada de Jacó, para renovar a aliança que um dia ela havia feito e quebrou. Ou seja, é um processo espiritual que vai conduzindo a pessoa à vitória. Desde que a pessoa esteja ainda na caminhada. E esteja com aquele desejo, eu quero voltar, eu quero fazer. Então, quando o profeta veio, porque o povo de Israel clamou, o profeta deu a visão e falou, olha, Deus é com vocês. E é interessante que foi logo após o profeta aparecer que o anjo foi até Gideão. Não foi por acaso. Gideão foi um dos que ouviu a voz do profeta. Você acha que a fé de Gideão, ela surgiu do nada? Ela surgiu porque ele era um homem bom, tinha um coração bom. Não, Gideão ouviu o profeta. Se Gideão não tivesse ouvido o profeta, ele não teria sido chamado pelo anjo de homem valente. Não teria sido chamado por Deus de homem poderoso, homem valente. E Deus não teria escolhido ele. Ele ouviu o profeta, saiu do esconderijo dele e foi malhar o trigo no lagar. Observe aqui. Toda vez que o povo precisava de ajuda, observe aqui. Toda vez que o povo precisava de ajuda, Deus enviava o profeta. Até Davi, quando enfrentava uma pandemia em Israel, procurou o profeta Gade para lhe orientar. E Deus lembra ao povo de Israel, através do profeta, de todas as vezes que o livrou. E é preciso lembrar da grandiosidade de Deus, porque uma das armas do diabo é te fazer esquecer o quanto Deus é poderoso. Deus encontrou Gideão no lugar errado, malhando o trigo do lagar e não na eira. Estar no lugar errado não vai dar certo. Se você estiver no lugar errado, sem juízo, como uma moça que sai com qualquer um, o resultado só será vergonha e derrota. Gideão precisava alimentar a família dele.
Gedeão precisava tomar uma atitude. Ele não podia ficar esperando que a família, que seus filhos, que sua vida, que ele viesse a ficar sem nada, porque já tinham eles tomaram tudo, não tinha como plantar, não tinha como colher. Então o que ele fazia? Ele foi malhar o trigo no lagar. Observe na figura, na imagem aqui, que o lagar, está vendo, é o lugar de amassar as uvas, não é de malhar o trigo. Observe que o lugar de malhar o trigo é no campo. É numa área aberta, mas como ele ia fazer isso numa área aberta? Ele estava malhando o trigo no lugar errado. Mas observe aqui. Então o anjo do Senhor apareceu em Juízes 6, 12 a 14. E disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Por que o anjo chamou ele de homem valente? Porque ele não estava se escondendo mais. É o que a maioria das pessoas religiosas, elas fazem o contrário, elas se escondem. Quando há um problema, quando há uma dificuldade, elas se abaixam, elas curvam a cabeça e falam: oh, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero que Deus me leve, Jesus volta logo, Jesus volta logo. Porque eles acham o seguinte: somente com o fim da vida, tem na terra, é que vai terminar o sofrimento. O reino dos céus, ele começa aqui. O inferno começa aqui também, infelizmente, até na vida daquela pessoa que não adere à prática de uma fé valente e corajosa. Como Gideão, ele entendeu isso. E Gideão então disse ao Senhor: ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão ficou 7 anos conformado com a escravidão. Ano após ano sendo roubado, reduzido a quase nada. E aí eu pergunto para você: você vai esperar chegar no fundo do poço, nas últimas consequências, para tomar uma atitude? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Agora, vamos avançar um pouco e ver a pergunta feita no versículo 13, Juízes 6,13. Ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Sabe qual foi a resposta? Entenda que tudo que você está vivendo hoje nada mais é do que o reflexo daquilo que você fez ontem. É a lei da semeadura, vista em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Por isso, irmão, não culpe Deus pelas suas mancadas, pois Ele é perfeito e justo, e quem erra sempre somos nós, nunca Deus. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, imagine ele fazendo a pergunta ao anjo: e não será a mesma indagação que você está fazendo para Deus ultimamente? A pior coisa que existe é você conversar com alguém que só abre a boca para comentar acerca do passado. Gideão teve uma ideia, uma estratégia humana, usando sua esperteza e sua inteligência. Ele parou e pensou ter entendido como funcionava a ação dos midianitas. Então, perto da hora de colher, ele se adiantou, colhendo antes da época. E em vez de malhar o trigo onde devia malhar, na eira, ele resolveu malhar no lagar, que era uma área escondida, originalmente construída para esmagar as uvas para a produção de vinho. Gideão pensava que no lagar os midianitas não procurariam o trigo. Além do mais, não estava na época da colheita, o que afastava o perigo de um ataque. Ele achou que os midianitas não iriam desconfiar. Isso resolveu o problema? Não. O lagar era um lugar muito pequeno, por isso cabia pouco trigo. O pouco que Gideão malha no lagar realmente não seria roubado, mas também não era o suficiente para sustentá-lo. Então Gideão colhe antes da época, leva ao lagar e lá vai malhá-lo, tentando salvar pelo menos alguma coisa do que é pouco. Depois do profeta, veio o próprio anjo do Senhor. Você é capaz de imaginar a cena? Olha como ela choca com a realidade. Você é homem valente, Gideão. Ele sabe que é um covarde, sabe que é um medroso. É assim que Deus vê as coisas. Deus não vê as coisas como elas são. Ele vê as coisas como elas serão, restauradas, vencedoras.
Deus não olha para você com o que você é hoje. Deus olha para aquilo que Ele vai fazer na sua vida amanhã. Não importa se você hoje está fraco, cabisbaixo, se você entrou todo apagado, Deus olha para você e enxerga em você virtudes que nem você mesmo enxerga. Você deve olhar e falar assim: Deus, eu não valho nada mesmo, eu sou um cachorro vira-lata, eu não presto, eu falo que eu não vou pecar e peco de novo, eu peco, eu falho. E Deus olha para você e diz: eu vou fazer de você um grande homem. Em Juízes 6,15 Gedeão dizia: como é que eu vou livrar Israel? Eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Mas Deus olhou para ele e falou: você é valente. É o que Deus fala para você, é o que Deus fala para a tua igreja, é o que Deus fala para aqueles que você lidera, para aqueles que você está à frente. Você é valente. Esta é a primeira coisa que o diabo joga na sua cabeça. Que você não pode, que você é pequeno, e se Deus está contigo, por que você está passando por isso? Por que está passando por essa prova? É o mesmo Satanás que olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Este não é o se condicional que está em Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Por isso o vale de Elim, ele é um vale de conforto. Por isso o Monte Manaim é lugar de bênção, porque se você ouvir, ali será abençoado. Se, olha que tem uma condicional, esse se aí não é de dúvida. É como se fosse o seguinte: olha, você vai trabalhar durante 30 horas, mas vai receber o valor de R$5.000. Observe que esse mas e o se aí não é dúvida, mas é uma condicional. Ou seja, se você fizer, você vai receber. Não é falando que você não tem condição de fazer, pelo contrário, é falando o seguinte: olha, você quer receber a bênção? Mas, ou se você obedecer, você vai receber. Agora, se não obedecer, também não vai receber. Gideão viu que tinha que dar uma oferta. Então ele construiu um altar com as pedras que ele achou, mesmo ali na calçada. Juntou uma ao lado da outra, pegou a madeira velha que sobrou dos barracos, juntou com os gravetos que achou por ali mesmo, pegou o primeiro carneiro que viu pela frente. Talvez até foi o mais mirradinho de todo o rebanho. E fez o sacrifício do jeito que ele queria. Primeiro fez com ele um voto: vai fazer um sacrifício do segundo boi do teu pai. Segundo, para fazer esse sacrifício, você vai ter que derrubar aqueles ídolos que estão lá, vai ter que tirar o que não presta, vai ter que consertar o altar, tira o que não presta, tira os maus hábitos, tira o que não provém de Deus. O que Deus quis dizer a Gideão foi o seguinte: Gideão, você quer que eu faça coisa grande na sua vida? Com essa gambiarra que você chamou de sacrifício? Está enganado, meu caro. Eu posso fazer coisas grandes na sua vida. E esse altar meia boca que você está fazendo não tem expressão, não tem força. Quando alguém vai dar uma oferta para Deus e só dá o que quer, ou de pior, nada vai mudar em sua vida. Seja próspero e creia que você pode e vai dar a Deus o melhor para a sua obra. O que vai mudar sua vida é a vontade de Deus. Então, naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leva o touro que pertence a teu pai, derruba o altar do Baal, porque nesse lugar, alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras, e depois pegue o touro e a madeira do poste arrancado, queime tudo no altar com sacrifício. O sacrifício de Deus era que Gideão mudasse a história de vida dele. É como um provedor que é escolhido por Deus, porque o provedor, entenda, o provedor não é escolhido por si próprio. Não é você fala assim: eu vou ser provedor porque eu tenho condições. Não. Deus, ele chama uma pessoa para prover a obra dele. Deus chama uma pessoa para fazer com que a obra dele avance.
E pega, às vezes, aquela pessoa que se acha o menorzinho da casa do seu pai, aquele que não tem condições. E é nessa pessoa que Deus confia e vai usar dessa pessoa para transformar a vida de outras, através da TV, do rádio, do folheto, do avanço da obra de Deus, da abertura de novos santuários, fazendo com que a obra cresça. Deus, ele pega uma pessoa que não tem condições e levanta ela para fazer o melhor. Siga em frente comigo. A oferta é a representação da vida do ofertante. E o altar é a presença de Deus. É por isso que o altar santifica a oferta. Quando colocamos a nossa oferta no altar, estamos sendo encarados por Deus. Estamos face a face com Ele. E ali nos apresentamos para Ele. Apresentamos o que temos dentro de nós. E é preciso colocar Deus acima de tudo. Ele precisa vir em primeiro lugar na vida da pessoa, e essa prova acontece quando se faz o verdadeiro sacrifício, como Gideão realizou. Talvez você esteja passando por uma luta e pense: por que está acontecendo isso comigo? Porque tem muita gente covarde que foge da luta e finge que está tudo bem. Gideão não agiu assim. Ele foi sincero com Deus, e queria uma solução. E foi ao sacrificar de verdade que Deus levantou Gideão como um símbolo de guerra, que atraiu mais de 32 mil homens que estavam se preparando para a batalha. Ou seja, eles nunca tinham se reunido. Mas quando o sacrifício aconteceu, foi como um farol aceso, chamando todos aqueles que queriam lutar, mas não tinham disposição para isso. Mas conforme disse Deus, 32 mil homens era um número elevado para a batalha. O que Deus queria mostrar é que quem ia vencer era Ele, através da obediência dos seus fiéis. 32 mil homens era um número elevado para essa batalha. Deus não queria que os homens dessem qualquer crédito à sua própria habilidade ou à sua estratégia. A glória seria somente de Deus. E a seleção se inicia retirando todos os que estavam com medo, e o número não era pouco. 22 mil homens deixaram o exército nessa primeira filtragem, restando 10 mil soldados. Covardes e medrosos não podem fazer parte de um exército de Deus. Por isso o covarde e medroso é um avarento. Covarde e medroso tem medo de ofertar, tem medo de ajudar, porque ele acha que vai fazer falta, ele acha que não vai conseguir. Por isso Deus não prospera um covarde e um medroso. E aqui, quando Gideão diz: quem for covarde e medroso, volta para casa. Não preciso de vocês aqui, não. Sabe o que é? 22 mil homens voltar para casa? Ainda ficou 10. Ainda com 10 mil homens, vemos que Deus desejava acabar com qualquer dúvida acerca de que Ele traria a vitória, sem depender de nenhum soldado, de nenhuma forma só, que só Ele poderia elaborar. Com um ato bastante único, eliminando outra grande parte do exército apenas pela forma de beber água, dispensando outros 9.700 soldados, ficando então com os 300 que haveria de ganhar a guerra. 32 mil homens estavam se preparando para essa batalha, mas conforme Deus diz, 32 mil homens era um número elevado. Deus não queria que os homens dessem qualquer crédito à sua própria habilidade ou estratégia. A glória seria somente de Deus. Então é importante olhe bem essa visão. Aqui em Juízes 7:4-7, aqui disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo, leva-os às fontes das águas. Aqui no versículo de número 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber água. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Então observe que é interessante. Nossa, isso é muito forte. Quando entramos na batalha, Deus ele só pega aquele que realmente crê. Tem que entender, Deus seleciona apenas os que estão atentos e prontos para a batalha. Tem que entender o que é ser igreja. Ser igreja é ter o espírito de obediência. É ter o espírito de obediência. Só um instante, espera aí.
tem que entender que o que é ser igreja? Ser igreja é ter o espírito de obediência, que é o Espírito Santo, ser praticante da palavra de Deus, evangelizar, ser convertido, viver a fé dentro de casa, ter uma cara só. Quem tem uma cara só tem firmeza de caráter e decisão, não tem divisão. O que isso tem a ver com aqueles 300? Os 300, eles estavam prontos para a batalha, não importa se era hora de beber água, não importa se era hora de descansar. É como se fosse o seguinte, eu vou falar meio estranho aqui. Vai dormir, mantém o olho aberto. A pessoa está sempre alerta. Por isso a palavra de Deus ela diz para a gente ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao vosso derredor. Eu tenho os anjos que me protegem. Agora as armadilhas são muitas e você tem que estar alerta. Deus queria pessoas que estivessem prontas para a luta, prontas para a batalha, prontas para o que Gideão precisasse, em qualquer momento. Que acreditassem, que fossem realmente obedientes à palavra dele. Porque o que Gideão ia mandar eles fazer era até uma loucura. A gente vai entender sobre isso. Quando entramos no embate, não explicamos, entramos para derrotar o inimigo. A explicação é: o diabo te ensinando é viver o fracasso, sempre te explicando. A explicação é o diabo te ensinando a viver o fracasso, sempre se explicando. Não tem que explicar nada, você tem que vencer. A maior definição de fé é fazer. Fé não é cantar, fé não é pregar, fé não é orar. Porque quando você faz, você serve e declara no mundo espiritual que é servo de Deus. Eu sirvo. A obra tem que aparecer e não você. E cada um de nós tem uma função através da reverência pelo sagrado, pelo altar de Deus e a propagação do Evangelho de Cristo. Então, no próximo estudo, eu quero falar sobre fazer coisas sem sentido, de acordo com a razão humana, mas com o sentido da obediência, da autoridade espiritual. Deus mandou, faz. Ah, mas eu não estou entendendo por que tem que fazer. Faz. Deus mandou eles entrarem para a batalha sem a espada. O único que estava com espada era Gideão. Sem arma, sem escudo. Deus mandou eles entrar para a batalha porque havia uma espada ali. E era a espada do Senhor, a espada de Gideão. Eu vou falar sobre isso no próximo estudo, mesmo que a gente já venha trazendo alguma coisa que vai falando do livro do nosso apóstolo, mas eu vou trazer uma orientação sobre esse ponto e mostrar para você que não é de acordo com a sua inteligência, não é de acordo com a forma como você acha que vai vencer, é a forma de Deus. É o que vai acontecer na subida da escada de Jacó. Dia 13 de julho de 2024, uma aliança. É uma aliança, uma unidade. Uma força de poder. Aliás, o dobro de poder em sua vida. Glória a Deus. Em breve vamos começar o estudo do novo livro do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, e que semana que vem possamos voltar juntos para entender o que aconteceu com os 300 de Gideão que obedeceram. E como Deus age na vida de um provedor. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço. Te encontro no Monte Manaim, na escada de Jacó. Paz e luz.